Boa noite a todos, começando mais um RH Entrevista. Essa edição aqui do RH Entrevista que a gente conversa com muita gente legal, com muitos gestores, com muita gente que tem muito a agregar valor. E hoje eu vou ter uma conversa muito legal para vocês conhecerem e participarem com o gestor Marcos Aiello. Vamos convidar o Marcos aqui para poder entrar na conversa e a gente vai falar bastante hoje sobre as facilidades e as dificuldades da liderança, ok? Vamos chamar o Marcos aqui para a conversa. Só mais um momento, pessoal. Opa, boa noite, meu amigo Marcos. Tudo bem? E aí, Alberto, tudo bem, cara? Como é que tá? Boa noite. Boa noite, tudo bem, meu amigo? E você? Pô, tudo bem, cara. Tudo bem naquelas, né? Estamos enfrentando uma situação aí maluca no mundo inteiro, mas vamos em frente. Legal, é um prazer poder falar com você, te rever novamente. É sempre uma agregador, né? E vou inicialmente pedir desculpa a todos que vão participar e vão ver esse vídeo posterior. Eu tive um problema de conexão exatamente às 19h30. São aquelas intempéries que acontecem aí nas horas inadequadas, né? Mas a gente conseguiu entrar aqui direitinho, tudo. Então, vamos aí para o RH Entrevista de hoje, bater um papo com esse cara maravilhoso aqui, esse gestor, o Marcos Aiello. E uma das coisas que eu fiz questão de convidar o Marcão aqui para falar conosco é justamente, não só pela competência profissional que ele tem, mas pela personalidade dele. Porque ele é uma pessoa muito sincera, muito transparente, ele fala exatamente o que acredita e pensa, e ao mesmo tempo ele não é impulsivo, ele não coloca palavras à toa, ele fala aquilo que ele realmente está sentindo que é melhor para a gestão da equipe dele. E se em algum momento ele entender que isso é um caminho inadequado, ele sabe voltar atrás, sabe se desculpar e retomar esse caminho. Então eu acho que é uma pessoa muito legal para a gente ter essa conversa sobre liderança. Marcos, por favor, fique à vontade para dar o seu boa noite e a gente começar nosso bate-papo. Pô, boa noite para todo mundo aí que estiver assistindo. Boa noite, Alberto. Saudade de você também, cara. Faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E Verdade. agradeço pelas palavras aí. Eu acho que é bem isso mesmo, cara. Quem me conhece mesmo sabe que eu sou direto ao ponto, né? Não tem muita curva aqui, não. É papo reto, sempre. Muito bom, muito legal. E liderança é um caminho que a gente precisa dessa transparência. É claro que às vezes é a necessidade de entendermos, conversar, ser diplomático, porque o mundo empresarial muitas vezes nos pede isso, mas há também a importância da. Então, eu vou passar para vocês um pouco desse cenário ligado à gestão de pessoas da parte de recursos humanos. E o Marcão vai falar um pouco para nós aí da parte dele como um líder, como um gestor de equipe, às vezes dentro do comércio, sabe, dentro de uma indústria ou dentro de uma empresa, ao qual ele pode estar desenvolvendo isso com diversos tipos de panorama. Tá? E a gente vai conversando, fazendo esse alinhamento, fiquem à vontade de fazer perguntas aí, quem desejar, tá? Dentro do possível nós vamos respondendo a todos. Muito bem, Marcão. Uma das coisas principais que as empresas, os CEOs, solicitam, e claro, com a sua devida coerência, é o engajamento e ter uma equipe motivada. Certo. Eu sei que esse assunto ele vai dar praticamente uma live, né? Porque há muita informação, há muito conteúdo, há uma quantidade enorme de situações que a gente pode abranger dentro de engajamento e motivação e como fazer isso acontecer na equipe. E, ao mesmo tempo, como não fazer também. Como a gente está tratando de um tema de falar das facilidades e das dificuldades de liderar pessoas, eu entendo que o engajamento ele vem à medida que há um trabalho unificado. Então, por exemplo, eu como recursos humanos, eu me aproximo do gestor, eu tento mostrar que a necessidade da transparência, que a necessidade do entendimento, de conhecer o conteúdo da empresa, é necessário para que a equipe compre isso, para que ele se sinta com o pensamento empreendedor. Se isso não ocorre, muitas vezes há um direcionamento contrário, porque eu não posso chegar para o meu funcionário e falar para ele que ele tem a minha garantia, a minha segurança, que eu acredito no trabalho dele, e depois modificar isso na rotina e fazer isso diferente. E o mesmo se deve à motivação. Muitas consultorias, muitos locais que trabalhei,
já identifiquei, às vezes a própria empresa que que quer a motivação, ela mesma destrói essa motivação, né? Ainda que os gestores façam o trabalho, se desenvolvam de uma maneira 100% adequada, às vezes a estrutura joga ao contrário. E eu queria que você falasse um pouco da sua opinião quanto a isso, se você concorda, discorda, o que você vivenciou, como você vê isso como uma maneira de melhoria. E só antes de se interromper, dar um forte abraço aqui para a Daniele, né, que trabalhou conosco, que está aqui, o Alan Francisco também, pessoas maravilhosas, e a todos que estão nos assistindo também. À medida do possível, eu vou olhando aqui e vou comentando também. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Marcão, por favor, a palavra é sua. Um abraço pro Alan aí, que é meu parceiro de gestão aí, sensacional. Devo muito para esse cara aí também. E beijo pra Dani. Faz tempo que eu não vejo a Dani também. Vamos lá, cara. Eu acho assim, Alberto, você manter uma equipe motivada e engajada tá linkado diretamente com o que você abriu a live falando. Você tem que ser transparente o tempo inteiro, cara. Porque assim, você não consegue manter uma equipe pequena com 2, 3, ou uma equipe média, 10, 15 pessoas engajadas, acreditando no trabalho, se você fala uma coisa para as pessoas e depois você age de outra forma. Ou o feedback que você traz é diferente do que você apontou anteriormente, entende? Então, assim, perfeito. eu falo isso por experiência própria dos dois lados, de quando eu não participava da gestão e depois que eu virei gestor de pessoas, né? Muitas vezes eu me deparei com situações em que a gente percebia que vinha de cima da empresa, X, Y, não importa, uma orientação, e a gente recebia a orientação e depois a própria empresa mudava as coisas e como é que você vai cobrar engajamento das pessoas se você não tem um direcionamento claro? Não tem como. Muito difícil. Muito difícil. Sobre a parte da motivação, eu sempre fui muito claro, assim, né? Eu não sou aquele tipo de gestor que... O Alan é muito bom nisso, cara. O Alan, ele consegue motivar as pessoas da forma mais... Verdade. Simples e simplória que você possa imaginar. Ele consegue tirar motivação em tudo. É incrível, assim. Verdade. E fica a sugestão aí para você entrevistar ele depois também, porque ele é um baita cara. Perfeito. Alan, o convite está feito, meu amigo. E eu sempre tentei levar a coisa o mais direto possível. Então, pegando um exemplo aqui, às vezes tinha alguém na equipe que tinha acabado de ter um filho e tal. Pô, falava, cara, você quer motivação maior para você do que essa? Você acabou de ser pai, velho. A gente está aqui trabalhando, todo mundo tem família, então você está aqui para levar o dinheiro para casa. Então, pô, você tem um neném lá que precisa que você se dedique 100% enquanto você estiver aqui e tal. E sempre foi isso. Mas é sempre assim, cara, transparência 100% o tempo todo. Porque senão as pessoas não... Elas podem até fingir que estão engajadas enquanto você estiver falando, mas depois elas não vão nem seguir o que você fala. Exatamente. Perfeito, perfeito. Você foi muito feliz nessa colocação. Se não houver essa transparência o tempo todo, há essa situação de realmente a pessoa fingir que está engajada e te vender uma imagem ruim e o resultado não ser compatível à ação. E esse caminho, olha, participação especial aqui na live. A minha James Joplin aqui, participação especial. Aí sim. E esse caminho é muito importante para que... Deixa ela aqui, ela participa da live conosco aqui. E esse caminho é muito importante para que realmente ocorra essa sintonia. E muitas vezes quando a gente conversa com um CEO, com um gestor macro, um empresário, às vezes a dificuldade do entendimento do que é essa transparência que nós solicitamos, que ela não tem a ver, claro, de você abrir, às vezes, números macros, detalhes de investimento, não é isso. Mas é uma movimentação interna dentro da empresa que, por exemplo, você pode ter ali algo que vai influenciar, por exemplo, no resultado da equipe, uma modificação de um produto, a alteração de uma estrutura física da loja que vai atrapalhar o rendimento da equipe, ou até um funcionário, por exemplo, que pode ser um dos tops de venda, e esse funcionário vai ter um deslocamento maior. Então, esse tipo de cenário tem que ser transparente.
da mesma forma a linha de trabalho de gestão, os números abertos, tudo. Então eu concordo com você 100% no que você falou e entendo que esse é o caminho. E essa ligação do trabalho de gestão de pessoas diretamente com gestores de indústria, de loja, administrativos, tem que acontecer. Porque, lógico, a gente está direcionando um pouco mais o caminho aqui para a venda, Marcos, né? Até porque você é tua seara de trabalho. Em contrapartida, todo segmento funciona dessa forma, né? Se você me permite só acrescentar uma coisinha aqui. Claro, assim, sim. Sobre esse assunto específico, eu acho que o grande desafio de liderança e de gestão é justamente você fazer o indivíduo, que faz parte da equipe, se engajar de uma forma que ele entenda que o todo tem que funcionar. Entendeu? Esse é o grande desafio. Perfeito. É uma das coisas mais difíceis de fazer. Exatamente, eu concordo 100% e se encaixa muito bem para te fazer uma próxima pergunta falando sobre isso. Eu percebo, lógico, a gente não pode generalizar, tem muita gente boa, tem muita gente que entende isso e consegue trabalhar, e tem muita gente que vai se preparar e vai se tornar dessa maneira também. Mas eu vejo muita gente com falta de propósito. Processos seletivos que eu realizei em diversos segmentos, né, até quando trabalhamos juntos. Olha o Edson aqui, grande Edson, aqui, uma boa noite, prazer ter que você estar aqui com a gente, legal. E muita gente aqui... Desculpa, não entendi. Não entendi, Marcos. No piso da loja, piso de loja. Então, pois é, eu lembro bem dele também, ótimo vendedor, fantástico, ótima pessoa. E é muito legal esse entendimento, porque eu não vejo uma falta de propósito, às vezes. Lógico que a gente não generaliza tudo, mas eu vejo muita gente se colocando, às vezes, na margem da dificuldade de se recolocar no mercado, ou de arrumar um trabalho, de entender alguma coisa, seja por PJ, seja CLT, enfim. Mas eu entendo a falta de propósito. Há uma necessidade de interesse muito grande e rápido, de uma remuneração e um cargo, que é compreensível até a página 2, mas a falta de entendimento do pensamento empreendedor. E eu procuro muito vender isso nas consultorias, falar isso para as pessoas, assim, olha, pense como proprietário da empresa, pense como dono da empresa. Pense que a tua forma de trabalho, a tua lucratividade, o teu resultado vai ser à medida que você pensa dessa maneira. Então você tem uma maneira de pensar diferente, você se torna mais engajado automaticamente, se torna mais comprometido, e algumas coisas que vão acontecer no teu cenário de trabalho vão ficar muito mais transparentes para você também. Por outro lado, você tem aquela barreira que nós conversamos na primeira pergunta. Muitas vezes quando isso é proposto, mas no contexto macro não acontece. Né? Você tem desvirtuamento aí da proposta principal por caminhos, né? Por gestões erradas, por visões erradas, ou até o compromisso não bate. Então, a minha pergunta para você é assim, você entende que realmente, na tua visão, falta propósito, esse pensamento empreendedor, ou ele existe, mas é mal administrado? Eu acho que são os dois casos, Alberto. Tem muita gente que tem esse pensamento mesmo que você falou. Vou arrumar um emprego qualquer, e não está errado, né? As pessoas, de novo, a gente volta sempre na questão de a gente está lidando com pessoas, então são famílias. Por trás de todo profissional tem a família em casa, e o cara tá ali pensando em levar o dinheiro para casa e tal. Tem as pessoas que realmente não têm a visão de querer crescer, não têm a vontade, não têm a ambição, não têm o pensamento empreendedor, que acho que se eu entendi bem é isso que você quis dizer, né? Exatamente. De se organizar, de planejar a forma como vai trabalhar, como é que ele vai fazer para evoluir dentro da carreira, da empresa. Mas tem também muita gente que tem o plano e sabe como fazer as coisas e acaba se frustrando no meio do caminho justamente por isso que você falou. Não tem um respaldo que deveria existir de quem está acima, entendeu? Perfeito. Cara, isso é muito difícil de você lidar quando você está liderando uma equipe, você está fazendo a gestão de uma equipe, porque um ótimo profissional frustrado é muito pior do que um profissional não tão bom, mas que não tenha criado expectativa. É muito difícil, cara. Muito difícil você fazer a pessoa entender e ela continuar animada, entender que ela precisa ter um propósito para o trabalho dela, entendeu? Muito bom. E eu acho que você foi cirúrgico quando você falou. Um ótimo profissional frustrado. É pior
Porque essa pessoa, ela está entendendo que tem como haver mudanças, ela tem como seguir o caminho, só que ela nunca é ouvida. E aí as pessoas que estão em volta estão enxergando isso também, sendo que um lado administrativo não identifica e não dá espaço para isso acontecer. Na verdade, as pessoas que mais enxergam as situações são geralmente aquelas que as empresas menos ouvem. Porque elas são essas pessoas que estão ali na linha de frente, que estão vendo tudo que está acontecendo, entendeu? Então, vou te agregar outra pergunta. Antes de eu falar, eu vou agregar a pergunta direto, que tem a ver com o que você falou. Comunicação interna. Eu já fiz lives aqui falando sobre isso. A comunicação interna, adequada e inadequada. E aí eu vou falar também que é da vertical ou na horizontal, vem de cima para baixo. A comunicação, às vezes, é inadequada de todos os setores. Todos os setores. Às vezes ela sai de uma maneira coerente, mas se perde no meio do caminho. Acho que você participou conosco, não sei se me recordo bem disso, mas eu tenho uma dinâmica que é muito comum também dentro do mercado, que é o telefone sem fio. Muitos que estão aqui nos assistindo devem ter ouvido falar ou participado alguma vez, e essa dinâmica demonstra muito claro como a comunicação pode chegar inadequada ao final da fila. E isso acontece às vezes ou sempre dentro do ambiente de empresa, ao qual sai do CEO uma informação até coerente, mas chega totalmente distorcida abaixo. E aí, logicamente, quem está na linha de frente vai cometer um equívoco muito grande. Então eu te pergunto, como que você quer falar para nós sobre comunicação interna? Quais são as barreiras, o que você significa e o que você faz para mudar? Cara, a comunicação, acho que dentro de qualquer trabalho que você vá desenvolver, eu acho que é a chave, né? Acho não. É a chave para a coisa ser sucesso ou ela ser um desastre total. Você tem 3 pontos, 3 formas, 3 situações que acontecem, na minha opinião. A primeira, quando não tem comunicação nenhuma porque a empresa não se preocupa com isso, acha que não tem que ter mesmo. Aquela coisa de, não tenho que dar satisfação porque hierarquicamente você está abaixo de mim e aí a gente faz as coisas do jeito X aqui. Perfeito. A segunda que é, quando existe comunicação, mas ela é falha porque as pessoas não estão preparadas ou elas não sabem como passar as informações de forma correta, certo? E a terceira, que para mim é a pior, que é quando existe a comunicação falha de forma proposital. E eu já enfrentei essas situações. Perfeito. Pode continuar seu raciocínio. A forma de você, e aí trazendo para o meu lado de líder e gestor de equipe, né? A forma de você se comunicar com a sua equipe, ela sempre tem que ser, de novo, transparente e o mais direta possível. O Alan tá aí assistindo a live, ele não me deixa mentir. A gente tem formas de pensar diferentes e a gente tem personalidades muito diferentes, mas a gente sempre caminhou na mesma direção. Então, a gente sempre se comunicou de uma forma muito direta. E a gente sempre fez questão de comunicar a nossa equipe de forma muito direta, entendeu? Sem enrolação, sem dar volta, porque, assim, a informação que chega pra gente, ela tem que chegar, claro, filtrada, né? As porradas que gestão leva, não necessariamente o cara que está na equipe, o vendedor, precisa levar também, entendeu? Porque senão ele desanima, Exato. Né? Essa aqui é a verdade. Mas sempre foi de forma direta. Então, objetivos claros. O objetivo nesse mês ou nessa semana é esse, a gente vai fazer assim, 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 porque as coisas são assim, 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 e vai acontecer isso. Inclusive, a gente vai ter consequências, mas as consequências, se forem negativas, vocês deixam que a gente da gestão segura, entendeu? Então sempre é importantíssimo que esteja sempre muito alinhado. E esse cenário da comunicação ele pode ser muito bem ajustado e trabalhado junto com a gestão direta, administrativa, de loja, enfim, tudo aquilo que nós já falamos, conosco do RH e com o marketing, né, através de ações do marketing. Mas existe um ponto aí que você citou, Marcos, eu fiz questão de anotar aqui para voltar, né, para não quis te interromper na tua excelente fala, onde você cita da comunicação interna ter dificuldades de maneira proposital. E isso parece até história de filme, fictícia, fake news, enfim,
Mas é uma realidade, e falo que eu já observei isso em trabalhos que realizei, da comunicação ser inadequada, ou seja, de você realizar um trabalho, esse trabalho ele ser evolutivo, você ter uma aprovação, um acompanhamento e uma parceria, só que na hora de ser vendido na linha de frente era, vamos deixar isso para lá, não encosta, isso não é prioridade, e isso atrapalha muito. Então, é uma autossabotagem, né? A empresa se autossabota junto a quem está no cenário de frente. Você já, de alguma maneira, vivenciou isso também? Já tem algum case, alguma coisa que você possa contar conosco? Como eu te falei, eu passei pelas 3 situações já, né? De você não ter comunicação nenhuma, é o famoso coloca a camisa lá e vai lá pro campo e se vira, sabe? Você ter a comunicação falha porque não existia as pessoas que faziam esse trâmite todo, porque existe uma dificuldade muito grande. É muito mais fácil de trabalhar quando a cadeia é pequena, né? Porque a fala vai de um para vários, cara. E as pessoas não estão preparadas, elas nem sempre entendem tudo que elas precisam entender para passar as informações corretas para frente. Você tem um desencontro de informação no final. Óbvio. Perfeito. Eu passei sim de informações serem passadas de forma incorreta propositalmente para lá na frente ser cobrado uma coisa que não condizia com o que foi passado. Só que assim, né? É aquela coisa da personalidade que você falou, cara. Eu nunca fui desde que eu entro num trabalho, eu entro 100%, cara. Eu visto a camisa e eu me dedico 100% o tempo todo. E por isso eu nunca admiti baixar minha cabeça para as coisas que eu via erradas acontecendo. Então eu sempre falava, ó, desculpa, mas não foi isso que foi conversado. Não, a gente seguiu a diretriz que foi passada e é isso. E às vezes gera conflito, né? Perfeito. E para vocês que estão nos assistindo, é uma realidade. Lógico, isso não dá para transformar, generalizar. Há muitas empresas que levam um caminho diferente, conseguem ter essa comunicação de uma maneira assertiva, mas isso é uma realidade. E é muito importante ter esse acompanhamento dos trabalhos, da comunicação, né? A gente não pode simplesmente deixar fluir. Esse trabalho precisa acontecer, precisa ter essa proximidade, de acompanhar, independente do cenário, né? Se você tem uma gestão macro dentro do ambiente empresarial, é importante acompanhar o trabalho dessa gestão. Se você tem equipes que são lideradas individualmente, a mesma coisa. Então, todo esse caminho tem que acontecer para que não ocorra isso que nós estamos falando. É a dica que nós temos aqui de liderança, né? Tanto da parte gerencial, como também do cenário de recursos humanos. E fiquem à vontade para as perguntas, só já agradecendo aqui também, ó, o Douglas entrou aqui agora, tem o Lúcio está aqui conosco, o Ricardo, seu mentor Ricardo Gonçalves está aqui. O Ricardo é um responsável direto aí por uma mudança gigantesca na minha vida, assim, grande amigo aí que eu levo para a vida, cara. Assim. E o Doug foi meu gestor também. Muito bom. Meu amigo, dentro disso que nós estamos falando, lógico que a gente caracteriza muito aí da falta de transparência aí na comunicação, né, por motivos indiretos, diretos, enfim, isso depende muito da empresa, depende de quem o faz, e são caminhos que, claro, têm que ser trabalhados. Mas essa relação de confiança, ela tem que existir, e isso envolve a autonomia, envolve o trabalho direto, envolve você sentar e entender o trabalho das pessoas como acontece de verdade, para que possa ocorrer essa relação. Em seu entendimento, o que falta hoje para esses contatos de CEOs, empresários, estarem associados diretamente aí à gestão numa relação de confiança? E só eu peço desculpa a todos aí que a minha gata resolveu participar hoje direta e indiretamente. Ela está miando aqui ao fundo, então vocês vão ficar com a live com o som de miada também. Fica à vontade, Marcos. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Deu uma travadinha aí, se puder, pode fazer ela resumida que eu pego. Claro, claro. Eu falei um pouco da relação de confiança das empresas em relação a gestões, enfim, que há essa necessidade de confiar de fato,
né? Como que você vê isso acontecendo? Que dica você tem para que isso aconteça, de chegar mais próximo, de confiar no trabalho, de dar autonomia, e aí você, de repente, cobrar aquilo que é necessário, mas depois que o trabalho foi desenvolvido, ou se houve realmente alguma situação acrítica? Tá, cara, eu vou pensar a palavra-chave disso tudo que você falou aí, que é autonomia. Minha forma de ver, né? A partir do momento que você confia uma loja, ou um departamento, ou um setor, ou uma linha de produção para um profissional liderar ou fazer a gestão, ou para dois, três co-liderarem, fazer a gestão das outras pessoas, pressupõe-se que você confia no trabalho dessas pessoas e que você quer que elas implementem a forma de trabalhar para aquelas outras pessoas entregarem o resultado, certo? Mesmo, perfeito. Cara, assim, a chave é você dar autonomia para as pessoas, e isso em todos os níveis, né? A questão é, quando você é gestor de outras pessoas e você não tem autonomia para implementar os seus métodos de trabalho, você, na verdade, você não consegue trabalhar. Essa que é a verdade. Você não consegue trabalhar, você até consegue ir até um determinado ponto. Mas você não consegue passar dali, porque a empresa, de uma forma ou outra, poda, seja porque as decisões elas são centralizadas, seja porque a forma como você trabalha acaba até contraditório, né? Porque se você está num cargo que alguém te deu para implementar o seu trabalho e depois a pessoa podar o seu trabalho justamente da forma como você faz, não faz muito sentido, né? Exatamente. Sem autonomia não dá para trabalhar, essa aqui é a verdade. Cargo de gestão, de liderança, cara, você precisa ter autonomia para trabalhar. Dentro, claro, de algumas diretrizes e tal, mas você precisa ter autonomia para fazer os movimentos, você precisa ter autonomia para trocar pessoas, você precisa ter autonomia para tomar decisões, entendeu? Até porque quando você fica dependendo sempre de um sinal verde de quem está acima, geralmente isso leva a uma burocracia que não resolve nada, cara, nunca. Nunca. Tem muito de encontro que você está falando, porque é um perfil que eu identifico em consultoria, geralmente em empresas mais centralizadoras, familiares, ou aquelas empresas que eu falo que tem muito chefe para pouco índio. Cargos e salários, né? Cargos e salários são determinantes. E quando você constrói essa relação de um desenvolvimento de carreira, ou mesmo isso, tem que ser aplicado para a empresa, por mais que ela tenha uma estrutura ou um teto inferior. Porque você vai gerar ali uma estrutura ao qual você não vai ficar promovendo por promover, e sim você vai ter uma escala natural que será respeitada e será compreendida por quem está no cenário abaixo. Quando você promove por promover, você corre riscos. Você pode encontrar pessoas muito qualificadas que vão se adequar ao cenário, fazer corretamente, como você pode encontrar pessoas que vão confundir, atrapalhar, né, e fazer um caminho errado. Então eu vejo que isso é muito comum dentro desses locais onde são muitas pessoas querendo mandar, e esse cenário acaba sendo danoso, né? E você perde um pouco dessa estrutura de controle. E aí não tem uma liderança, e sim há chefes mandando em cada cenário. Eu queria que você falasse um pouco disso. Vou ver se eu consigo aquietar um pouco aqui. Desculpem a todos da live. Minha gata hoje resolveu fazer uma sinfonia, que ela resolveu cantar para nós. Querendo cantar aí. Fica à vontade, eu só vou resolver isso aqui. Victor, pode falar, desculpe. Tá. Referente a muito. Acho assim, Alberto, vou falar de forma direta, tá? Sabe que eu não consigo, nem que eu queira ficar enrolando, eu não consigo, é difícil para mim. O que acontece é o seguinte, cara, a situação que você descreveu aí, ela é muito comum. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas recebem cargos não porque elas têm a competência para exercer a função ou porque foi identificado nelas um perfil. Muitas vezes as pessoas recebem cargos e funções por conta do bom relacionamento pessoal que existem com as pessoas que estão... Isso é um fato, tá? O problema é que existe uma confusão entre você ser líder de equipe e você ser chefe.
liderança não tem a ver com cargo, né? Isso, Na prática é isso. Liderança não tem a ver com cargo. O cara, o liderança tem mais a ver com a personalidade da pessoa. Eu vejo assim, pelo menos. Então, você identifica normalmente numa equipe de 10, 15 pessoas, sempre tem 3, 4, 5 ali que você identifica um perfil de liderança. Geralmente são os caras que questionam, que conseguem enxergar a situação de uma forma macro, são caras que dão ideias, são caras que participam ativamente da forma como as coisas são conduzidas. Esses são os líderes. Perfeito. Os que são os chefes são esses que eu te falei, relação interpessoal, é mais amigo de um, é mais amigo do outro, não sei o quê. Aí é promovido. E geralmente esses são os caras que não sabem o que fazer e são os que geralmente as equipes não respeitam como líder, entendeu? É aquele cara que, tipo assim, putz, eu tenho um medo dele porque ele é meu chefe, putz, mas sabe? Sensacional, sensacional. E é uma das grandes barreiras, e existem diversas empresas isso. É um cenário crítico, porque isso vai gerando turnover, vai destruindo toda a estrutura de uma empresa, e muitas vezes os empresários, as empresárias percebem isso só quando realmente a coisa já ficou complexa. E eu volto a agradecer aqui bastante gente na participação. Aqui, tem o André. Desculpe se eu deixar passar alguém aqui, está correndo rápido as informações, nem sempre eu consigo dar atenção devida ao Marcos aqui, fazer a live, já que a gente teve hoje participação felina, né? E muita gente legal fazendo perguntas e tudo mais, mas dentro do possível eu vou cumprimentando todos aqui também que estão participando, e grato, tá? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, qual a maior dificuldade de um gestor ao iniciar a liderança de um time novo? Bom, vou deixar você iniciar essa resposta aqui. Eu não consigo entender quem fez a pergunta aqui, desculpa. Realmente a conexão está um pouco complexa hoje aqui. Mas vamos lá, Marcão. Deixa você iniciar esse cenário. Olha o Fábio Luiz, meu querido Fábio Luiz, está aqui, grande amigo. Eu acho que são duas, né? A maior dificuldade sempre, em toda a equipe, mesmo aqui você não está começando um time novo, a maior dificuldade é você fazer as pessoas todas se engajarem no todo. Essa é a maior. Mas quando você está começando um time novo, cara, a dificuldade grande que você tem é você identificar o perfil desses profissionais todos e você identificar o que cada um tem de melhor e encaixar isso tudo dentro do contexto geral e extrair o melhor de cada um para que essa colaboração, no final, dê resultado positivo para o geral, né? Essa é a maior dificuldade. Um dos maiores pontos que eu digo para agregar na sua resposta e responder a pergunta do amigo é principalmente você ter uma estrutura que te permita fazer uma integração com esse colaborador inicialmente para ele entender tudo da empresa. Caminhos, gestores, cultura, processos. E isso deve acontecer com a colaboração da empresa. Porque não adianta você ter uma formação e uma vontade de desenvolver isso de uma maneira positiva e não conseguir aplicar. Você não tem o espaço para aplicar, não tem o tempo para aplicar. Então, agregando a resposta do Marcos, essa entrada do novo colaborador, essa entrada do novo time, é se fazer ele se sentir querido. É como se você estivesse recebendo alguém dentro da sua própria casa. Você faz essa pessoa se sentir querida, você não vai maltratar essa pessoa, você não vai intimidar essa pessoa, você não vai colocar limites, querer mostrar que o outro é melhor que o outro, e que um é outro. Não, você vai tratar bem. E a mesma forma é o ambiente profissional. E aí você entra com os processos, como é a liderança, como é a cultura da empresa, o que se espera dessa pessoa. Então, eu sei que nem sempre o time empresarial permite isso, eu consigo compreender isso como gestor de pessoas. Mas, às vezes, há necessidade, pelo menos, de uma semana, no mínimo, de uma boa integração, de um bom treinamento. E aí eu estou falando de uma empresa com a média de uns 100 funcionários para cima. Em torno de 50 já há uma necessidade, mas você consegue administrar de outra forma. Então, é muito importante. Aí, sentar, conversar, fazer avaliações. Né? Existe uma barreira muito grande nessa parte de liderança, que é dar continuidade à avaliação de desempenho, que é dar continuidade a um feedback. E a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas o feedback ele é essencial. Ele é prioritário para que tudo isso possa ocorrer de uma maneira
transparente. Volta ao que nós conversamos lá atrás. Tá? E aí, eu quero falar uma outra coisa aqui. Dentro disso tudo, hoje a gente tem um panorama aí que ninguém esperava, que acabou acontecendo tudo, que é a pandemia, gerou isolamento social, mudança nas empresas, muitas empresas não resistiram. Hoje o mercado de trabalho está complexo, está assustado. Algumas empresas que conseguiram se manter bem estão recontratando. Como liderar hoje para você, Marcos, essas pessoas nesse cenário atual? Qual que é o maior desafio para você? Nossa, cara, essa é uma pergunta difícil de responder, porque ele é um cenário completamente, assim, ninguém imaginou que o mundo inteiro fosse passar por isso, né, cara? Mas, assim, dá para pensar alguns aspectos. O primeiro deles não só para vendas, comércio, que é a minha área, mas, no geral, cara, a internet ela é uma realidade consolidada há muitos anos já. Uhum. Empresa que não tá nisso há pelo menos 10 anos, cara, tá muito atrás do planejamento, está muito fora de mercado, sabe? Essa que é a verdade. A gente sempre se preocupou em... O Alan tá aí, putz, a gente era muito preocupado em fazer os nossos colaboradores tal serem engajados e usar essas ferramentas a favor deles, a favor do trabalho. Porque chegou um ponto em que, repara, as pessoas, a vida da pessoa está dentro do celular dela. Todos os contatos, banco, cartão, tudo. Então, assim, a empresa que não está engajada em desenvolver plataforma que dê um suporte via internet, cara, minha opinião pessoal, tá fadada a desaparecer rápido, né? E essa pandemia, essa loucura veio para explicitar isso, né? Muita empresa que não tinha esse tipo de estrutura, infelizmente, acabou fechando as portas. E, curiosamente, as empresas davam de braçada, porque elas cresceram, né, no período, né? Sabe? E assim, eu acho que a grande dificuldade de liderança, cara, a distância, putz, é muito complicado isso, porque você liderar uma equipe inteira tem muito a ver com você criar uma relação interpessoal próxima com as pessoas, né? E, pô, parece clichê o que eu vou falar aqui, mas você acaba virando uma família, você convive muito mais com essas pessoas do que dentro da sua casa, normalmente, quando você está nesse ritmo de... Você me permite interromper para agregar nisso que você está falando? Volta ao que nós falamos atrás, autonomia, confiança. Sim, sim. Se você consegue liderar à distância, é um caminho, Sim. é um caminho. E aí, eu não digo nem que tenha que ser da gestão diretamente, mas a própria empresa, a estrutura macro, o empresário, o CEO chegar para a equipe, para a gestão e posicionar-nos. Olha, nós estamos num cenário diferente, tudo nós temos que confiar, temos que desenvolver. A necessidade do desenvolvimento ela é uma realidade, tanto tecnológica quanto pessoal. Né? É uma das coisas que eu falo muito para o comércio, indústria, quando eu vou vender algum treinamento, eu falo, olha, isso não é um chavão, não. Você está investindo e não está gastando. Você está investindo, de fato você está investindo, porque sua equipe preparada, treinada, ela consegue lidar com esse tipo de adversidade. Né? Você não vai pegar barreiras e você tem que ter o período de home office, dono ligando para a empresa, ligando para a casa do funcionário para dizer que você está trabalhando. Não, é uma confiança, ele já sabe que o cara está. Né? Era exatamente isso, era nesse ponto aí que eu ia chegar agora. Se você tem todo o trabalho estrutural, bem alinhado, anterior, tudo aquilo que a gente já falou até agora, você tem uma liderança consolidada, você tem a equipe engajada e motivada, cara, você não precisa ficar, ô fulano, tá trabalhando, cara? Porque assim, o cara ele sabe que ele precisa entregar o resultado. E quando ele tá motivado e tá engajado, ele tem a vontade de entregar e fazer mais sempre, entendeu? Exatamente. Perfeito, muito bom, muito bom. Eu quero falar um pouco agora, um assunto que nós tocamos ali atrás, Marcos, e ao qual eu acho um dos maiores gargalos empresariais existentes, em indústrias, prestadores de serviço, comércio. De novo, não generalizo, porque conheço muitas empresas que fazem muito bem feito
E como nós estamos falando aqui das facilidades e dificuldades da liderança, eu entendo que isso seja um ponto determinante, que é o feedback, ou especificamente a falta de feedback, que é o que mais acontece. Está muito associado, sim, ao que falamos lá atrás, de comunicação interna. Mas a necessidade de dar um feedback, seja positivo ou negativo, de uma maneira sensata, agregadora, é uma realidade. Há muitas reuniões corporativas em empresas para se tratar, sim, assuntos relevantes, mas que tem a ver com a equipe, e muitas vezes esse feedback não chega. Há muita gestão ao qual não passa para o funcionário aquilo que ele precisa saber. E quando passa, já passa de uma maneira, quando já está destruindo, quando já não está servindo mais, ou quando vai ser retirado do cenário. Então, eu acho que o feedback ele tem que ser uma regra necessária, básica para todo empresário, para todo gestor, e uma regra básica de liderança. Tem que haver feedback, seja positivo ou negativo. Lógico, saber fazer, principalmente no negativo, aquelas coisas básicas, né, de não fazer em ambiente com todos os funcionários, conversar individualmente, não expor a pessoa, mas tem que acontecer. Por outro lado, há a necessidade do feedback positivo. Não adianta a gente massacrar o funcionário e quando ele faz uma coisa boa, você não fez mais do que obrigação. Né? Não, pelo contrário. Né? É ganhar os parabéns, se possível premiar, se possível dar um incentivo ainda que simbólico. Como que você vê isso, Marcos? Você concorda comigo? Tem uma visão diferente do mercado? Cara, eu concordo plenamente, assim, e digo mais, eu vou acrescentar só ao que você disse. As estratégias que eu sempre adotei, seja quando eu estava liderando uma equipe menor sozinho, ou em parceria com o Alan depois, numa equipe maior e tal, a gente sempre adotou fazer os feedbacks periódicos, cara. Periódico. Porque assim, não adianta nada você definir objetivos para as pessoas e depois você nem diz como as pessoas, se elas chegaram, se elas entregaram o que você pediu, como elas fizeram, o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado que podia melhorar, entendeu? É essencial você saber o que você está fazendo errado para você consertar e melhorar. E é essencial também, como você falou, fez certo, o resultado veio, trabalhou, premiar, porque, de novo, ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha por amor. Excelente. Cara, o tempo todo, né? Excelente. Então, como eu falei, assim, hoje infelizmente, peço desculpa a todos de novo, porque a conexão, hoje aconteceu várias coisas inesperadas, mas a gente tá firme aqui, né, Marcão? Eu não sei se é o Gabriel Galdino, é você, Gabriel, me corrija aqui se eu estiver errado, tá? Como agir quando o colaborador está acomodado e não aceita evolução? Eu quero, inicialmente, antes do Marcos falar, essa é uma situação muito comum, tá? Também dentro do cenário da empresa. E existe vários fatores que levam a isso, tá? Essa acomodação. Pode, claro, haver uma coisa individual, né? De você pegar uma pessoa que realmente está lá por tá levando de qualquer jeito, mas eu entendo que existe um outro cenário que pode ser preventivo. Ou seja, se você está tratando uma pessoa que está acomodada, essa pessoa pode ter diversas razões para ter chegado a isso. E pode ser aí a falta de feedback, a falta de confiança, a falta de autonomia, falta de um acompanhamento, uma falta de perspectiva de carreira, uma falta de entendimento do seu trabalho, desmotivação gerada às vezes pelo próprio ambiente de trabalho, por um outro colega, ou ainda um problema pessoal que o leva a isso. Então, e aí entra o papel de gestão de pessoas, tanto de nós, do recursos humanos, quanto da gestão de loja, gestão macro, enfim, quem está diretamente em contato com esse colaborador acomodado, e transforma para que essa pessoa comece a entender o caminho dela. E se realmente não tenha mais a ver, se o ciclo dessa pessoa se encerrou, conversar de maneira transparente, explicar isso para a pessoa, para que isso possa ser compreendido. Então são vários os pontos que levam a esse cenário, Galdino, de acomodado. Então eu entendo que
se ele não aceita essa evolução, a gente primeiro passa a entender onde que foi que nós erramos, né? Isso é uma coisa que eu falo muito em recursos humanos, volto a repetir sempre, e eu aprendi isso para a minha vida e levo para as pessoas com as quais eu treino e faço consultoria ou assessoria. Pare sempre de olhar o erro posterior. Veja também o seu erro, porque às vezes a pessoa generaliza só o erro que está à frente. Veja o seu, ou seja, o seu como empresa. O que você fez, o que você deixou de fazer para que essa pessoa esteja acomodada? Ah, mas ela não aceitou a evolução. Mas por que ela não aceitou a evolução? É do caráter, do comportamento dessa pessoa, de repente, não querer mais essa evolução, ou não estar preparada, ou ter outros propósitos na vida? Ou há um ambiente, um cenário, um clima organizacional que leva a isso? Então, tudo tem que ser identificado. E uma forma inteligente de fazer isso é contratar na Camp a pesquisa de clima organizacional. Aproveitar para vender o meu peixe aqui. Faça a pesquisa de clima, que é um bom caminho para você poder identificar, além da conversa individual, de ter um diálogo com o colaborador e entender tudo que envolve. Marcos, a tua conexão, eu estou vendo aqui que está ruim. Você conseguiu me ouvir? Você está me entendendo? Parece que travou aqui, Marcos. Opa! Opa, você está me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tá me... Opa, parece que voltou agora. Está me ouvindo, Marcos? Então, agora eu tô. Deu uma travada aí. Travou a conexão. Travada. E você conseguiu ouvir o que eu respondi para o Galdino? Eu consegui entender o que você... Sim, eu vou listar algumas coisas aí em cima disso que você falou. Fique à vontade. Quando um colaborador está acomodado, eu não vou chamar acomodado, cara, está desanimado, geralmente é porque ou prometeram alguma coisa para e depois ele descobriu que não vai ser cumprido, ou porque ele não vê perspectiva de crescimento, ou o terceiro caso, que é a pessoa ela tem outros interesses profissionais. Então, nos dois primeiros casos, cara, você precisa primeiro identificar quais são os motivos do colaborador estar desanimado, estar acomodado, entendeu? Porque se a pessoa está trabalhando num lugar, mas o plano de 5 meses, 6 meses, 3 meses, 2, sei lá, e trabalhar em outra coisa, você não tem muito o que fazer. Nesse último caso, a minha sugestão é já ir procurando, já acionar o RH e já vai procurando, iniciar o processo de seleção, né? O Alan Francisco está falando para nós aqui também, diálogo e tempo para desenvolver pessoas é fundamental para o processo coletivo. Não adianta contratar e já querer o cara voando no primeiro dia de trabalho, no segundo dia de trabalho. É necessário deixar o gestor trabalhar, conduzir a equipe, né, dar suporte e respaldo, né, não crucificar o gestor na hora que ele comete um primeiro deslize, uma dificuldade, uma falta de resultado, por exemplo. Isso é determinante, né? Eu chamo o Alan de minha mãe, né? Porque eu era o louco e o Alan vai me segurando, né? Muito legal mesmo. E aqui a gente está vendo o André, né? André Catarino, saudades do André, gente igual o William conosco aqui também, muita gente legal. E eu falei, desculpe os demais aí que a gente não conseguiu enxergar. Hoje tivemos dificuldade para tudo aqui, mas nos superamos e estamos aqui passando para vocês uma mensagem bacana. Bom, para nós finalizarmos aqui, já que, né, a conversa está fluindo muito bem, muito legal, ainda que a internet não estava ajudando, temos o tempo aqui do Instagram, e eu acho que a gente pode ter uma pauta até para uma live futura, voltar a falar do tema, que tem muito assunto, muita pergunta legal, o pessoal está participando, fazendo as perguntas que agregam para nós também. Para eu finalizar, então, com uma chave de ouro, eu vou virar aqui o André Abujanra.
O que é a vida para você, Marcão? Não, brincadeira, não vou te perguntar isso, não. O que você considera a maior lição profissional de liderança que você aprendeu nesse tempo todo? Aquilo que você levou de maior bagagem que hoje faz a tua vida se transformar em um grande líder? Cara, eu aprendi muita coisa, assim, né? Mas eu acho que a maior lição que você tira disso é que você mais tem a aprender com as pessoas que você lidera, elas mais te ensinam do que você ensina elas. Isso é uma coisa muito louca. E a segunda coisa é que, assim, por mais que você tente impor algumas coisas para as pessoas, você nunca consegue impor uma liderança, você entende o que eu tô falando? Entendo. Você conquista a confiança das pessoas e o engajamento delas, cara. Você não impõe as coisas, porque funciona assim. Então, acho que o que eu aprendi mais foi isso mesmo. Eu aprendi que a gente mais aprende com cada um dos colaboradores do que a gente ensina para eles. Essa que é a verdade, cara. Cada pessoa tem Muito uma bom. particularidade, cada pessoa tem uma qualidade diferente da outra e você aprende muito isso. Muito, muito, muito. Isso. Muito. Perfeito, sensacional. E é por isso que é uma gestão de pessoas, né? Nós nos ensinamos e aprendemos diariamente. Muito bom. Muito bom Posso só falar mesmo. uma coisa aqui rapidinho, Alberto? Claro. Eu queria, na verdade, não tá relacionado, só queria deixar um abraço para a galera que eu tô vendo aqui. Muitos caras com quem eu trabalhei, muitos caras com quem, pô, o Alan, não tenho o que falar desse cara, sensacional, assim, eu aprendi muito com ele, inclusive para evoluir como pessoa, assim, sabe? E o Alan, ele me ensinou que a gente sempre tem alguma coisa de bom para oferecer e o dia de amanhã ele sempre pode ser melhor do que hoje, sempre, sempre. Então, Muito por bom. mais que você tenha feito bem, amanhã você pode fazer melhor, sempre. E aí, às vezes, você tipo, não acredita mais no colaborador, ou você acha que não dá mais para tirar mais nada do cara. E ele sempre acha um jeito de ir lá e tirar alguma coisa do cara. Então, isso eu aprendi com o Alan, cara. Um abração pro Fábio Luiz que tá aí, cara. Não vejo essa galera Fabião, muito o grande tempo. Fábio. Pô, e o Ricardo, cara. Putz, eu posso dizer assim, vou contar um pouquinho da história bem rápido. Eu entrei na loja, eu não sabia Fique à vender uma vontade. agulha, cara. Eu não sabia vender uma agulha. E esse cara aí, o Ricardo, ele tipo falou assim, não, beleza. Vou te contratar, vou te dar uma chance, cara. E putz, mudou minha vida completamente, assim. Então, eu tenho muito respeito pelo Ricardo e pela forma como ele sempre geriu as pessoas, sabe? Muito bom. Ele é o tipo de... o Ricardo, ele é líder, né? O Alan também, líder. Não é gestor, entendeu? É diferente. Muito bom, excelente. Excelente feedback. Um abraço a todos vocês aí também. Pessoas que a gente trabalhou, tem contato ainda. Né? Tem muita gente legal, Fábio, Ricardo, Alan, William, enfim, um Aí, monte ó. de gente que participou. Volto a repetir, peço mais uma vez desculpa a todos aí pela dificuldade que a gente teve de conexão, participação felina, enfim, não consegui acompanhar tudo aqui, mas a gente tentou passar o melhor para vocês aqui. E é isso que é legal, isso que faz a diferença, porque quando a gente sabe que está com vontade e engajado para realizar, a gente faz com muito amor e carinho. E não importa a dificuldade que exista, a gente vai para cima e realiza. Nós estamos terminando a live aqui, cumprindo com o nosso compromisso. E isso é o que tem que ser feito. Marcão, faz as suas considerações finais aqui, por favor. Quer divulgar o seu canal? O Marcão é músico também. Eu só conheço músico, né? É normal, né? Músico. Primeiro eu vou te agradecer aí, Alberto, pelo convite, cara. Tava com saudade de falar com você, que a gente não se falava. É recíproco. Espero que tenha conseguido colaborar, né, com informações legais para Claro. agregar para as pessoas e tal, né, cara? Além desse cargo de gestão, eu sou músico de formação e tal, né? A Ana tá aí, que é minha amigona de muitos anos e tal, e a gente tá com os projetos juntos e tal. Só agradecer, cara. Só agradecer mesmo. Eu aprendi muita coisa e todo dia você vai aprendendo, né? Todo dia. Gestão é uma coisa, liderança é outra. Você pode agregar os dois. Então, assim, eu sempre fiz muita questão, o Alan também, de usar o uniforme da empresa igual todo mundo, porque a gente, por ser líder ou gestor, a gente não é melhor do que ninguém. A gente faz parte da equipe igual todo mundo. E uma frase que eu sempre falei para todos os caras que eu liderei: as vitórias são nossas,
as derrotas são minhas, ou minha e do Alan, no caso. Perfeito, muito bom. Marcão, para quem quer encontrar a Ana, prazer, legal, obrigado por participar da live. Quem quiser encontrar vocês aí no trabalho, por mídias sociais, Marcão, por favor. Pô, pode me adicionar no Instagram lá, ó, aiello.m, meu Instagram é aberto, à vontade, o da Ana tá aí, ó, Ana Oficial. E é isso aí, tamo aí para trocar ideia. Quem quiser chamar no inbox lá, cara. O limite do valor ético, né? E profissional e, cara, honestidade acima de tudo sempre. É uma coisa que meus pais me ensinaram e eu vou levar pro meu túmulo. Sempre. Perfeito, meu amigo. Gente, muito obrigado, Marcão, do coração, muito agradecido de verdade, obrigado a todos, muito agradecido de verdade mesmo. E quem quiser seguir o nosso trabalho também, assim, @beto.camp no Instagram, no Facebook, LinkedIn está como Beto Camp, canal no YouTube Beto Camp, e temos também a página Camp em Gestão de Pessoas, que é a nossa assessoria e consultoria empresarial. Pessoa física e pessoa jurídica nós atendemos também. Ok, uma boa noite a todos. Marcão, um abraço no coração. Vamos nos falar mais vezes. E boa noite a todos. Até a próxima live. Abraço para todo mundo, gente.